que o cliente sempre tem razão? Antes de responder essa pergunta, eu vou contar para vocês um mico, ou seja, vou convidar todo mundo aqui para colocar a roupa de cliente. Aí depois a gente entra nessa discussão. Bom, eu era cliente do Banco Real há muito tempo. Um belo dia, o Banco Santander comprou o Banco Real. No meio da integração ali dos sistemas, começou a dar um problema, assim, eu tive que trocar número de agência, número de conta, débito automático, e aquilo começou a me encher a paciência, não sei o que, até que um dia eu fui pagar uma fatura de cartão. E eis que eu não consegui. Aí eu fiquei muito brava, muito irritada, e falei assim, eu estou cheia de razão, estou cheia desse banco, e eu vou até lá tirar satisfações com aquele pessoal. Bem, fui até o banco, entrei, olhei, vi uma pessoa ali parada com cara de gerente e falei, é ela. Aí fui lá e falei, é o seguinte, desde que vocês fizeram essa integração eu não consigo pagar minhas contas, o débito automático está uma zona, eu estou muito pé da vida com tudo que está acontecendo. Descarreguei meu rosário, cheia de razão, e aquela pessoa, aquela mulher com cara de gerente, olhou para mim e falou o seguinte, eu adoraria ter a sua conta comigo, mas aqui é o Bradesco. Passa vergonha no débito aí, tá, galera? Por favor. Por favor, vamos considerar isso. Gente, eu tinha razão de estar irritada? Eu tinha razão de estar brava? Eu tinha toda a razão. A pergunta é, eu estava certa? Provavelmente não, porque eu estava fazendo a reclamação errada no lugar errado. Tanto é que quando eu voltei lá no Santander, quando eu entrei no Santander, eu já entrei até mais mansa, sabe? Do tipo, olha, depois da integração, não estou conseguindo pagar aqui as coisas, né? Bom, segura essa história aí, essa gerente depois fisgou minha conta, viu? Mas o que eu quero falar é o seguinte, gente, será que o cliente tem razão? Vamos começar pensando no seguinte, o que é razão? Eu fui aqui procurar uns sinônimos no dicionário de razão e a gente tem algumas palavras aí que falam que é razão. Tem lá inteligência, entendimento, cabeça, sapiência, mas tem uma coisa que é muito importante, que é motivo, ou seja, é o que motiva a insatisfação. Então, se a gente começar a pensar sobre isso, a pergunta que fica aqui antes de saber se o cliente tem ou não razão é, o que é que você, vendedor, ganha em questionar a razão do cliente? Provavelmente nada. Agora, se você começar a pensar qual é a razão pela qual aquele cliente está insatisfeito, provavelmente você vai começar a sair do patamar de um vendedor comum para um vendedor que faz toda a diferença na vida do consumidor. Um vendedor que agrega valor de verdade para aquele consumidor. E é disso que a gente vai falar aqui. Por isso eu trouxe aqui 4 dicas para a gente lidar com clientes que estão cheios de razão, ok? A primeira dica é a seguinte, mantenha a calma, mas não peça calma. Não tem nada mais desagradável, nada que irrite alguém que já está bravo, a que você pedir calma para ele, né? Fala assim, olha, eu não sei o que eu dou. Calma, 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 caramba, meu. Tô aqui com um problema. Eu tenho uma amiga que uma vez ela foi comprar uma sandália para uma balada que era uau, sabe a balada, show, não sei o quê, tem que ir arrasando? Foi, comprou a sandália, provou várias delas, saiu, chegou em casa, tomou banho, pôs a melhor roupa, enfiou a sandália no pé. Quando ela foi olhar, tinha uma coisa estranha, tipo, uma era 36, a outra era 37, brother. Tá entendendo a ira da pessoa que foi pra balada com o sapato errado, que não dava para ir com o pé de cada tamanho? Quando ela chegou na loja, ela não chegou feliz. E a primeira coisa que a vendedora falou para ela foi, me desculpe por você ter passado por isso. Então assim, mantenha calma, não peça calma e peça desculpas. É mágico, é muito difícil uma pessoa, ainda que irritada, não se render ao acolhimento, né, à boa educação. É muito raro. Então, essa é a primeira dica. Respira, inspira, não pira. Segunda dica, caçar bruxa não resolve o problema do cliente. Ao contrário, pode até te causar um dilema. Então, na hora que vem o problema, não interessa se foi você que causou, se foi o gerente, se foi outro vendedor de outro turno. O que importa é que você resolva o problema do cliente. Cara,
Vamos pensar, depois você vai lá na cozinha, a gente se estapeia com a galera lá da loja, faz o que precisa fazer. Para a gente até aprender com o erro. Mas a gente primeiro precisa pensar, como é que eu vou ajudar esse cara? Deixa ele reclamar à vontade, porque quanto mais ele reclamar, mais a gente vai conseguir entender como que vai solucionar o problema dele. Igual a gerente lá do Bradesco fez. Provavelmente ela me deixou falar. Por quê? Porque ela estava pensando numa estratégia de me fisgar. E fisgou. Levou a conta, viu? Isso faz mais de 15 anos, tá? Então, ouça com atenção. Pense como você pode resolver o problema, ofereça a solução. Na hora de oferecer a solução, eu tenho a seguinte frase para vocês. Sorte é quando um cliente insatisfeito encontra a pessoa certa para fazer sua reclamação. Às vezes, a forma como a gente vai resolver aquele problema, a forma como a gente comunica isso ao cliente, é mais importante até do que a própria solução em si. Certo? Pensa nisso. Né? Então, assim, pensou numa solução, a forma como você vai contar isso para o cliente faz toda a diferença. Então, flexibilize o seu estilo. Se o cliente é mais acelerado, se o cliente chega direto, reto, mais factível, também mantenha uma postura reta, mais factível, mais, né? Como é que a gente fala? Mais pragmática, fala mais curto, né, etc. Se o cliente chega mais emocional, quase chorando, que foi o caso da minha amiga da sandália, né, acolhe, oferece um copo d'água, enfim, adapta o seu estilo emocional ao estilo do cliente, porque assim a gente faz o quê? Faz uma relação emocionalmente mais inteligente, não entra numa guerra silenciosa de estilo de comunicação e consegue ter sucesso, né? Porque a comunicação, a forma como a gente fala, muda tudo, faz toda a diferença. Vou dar um exemplo aqui de comunicação. Se eu disser a seguinte frase para vocês assim, se eu tiver que ir até aí, vai ficar complicado. Você pode pensar que eu estou com preguiça, que eu estou cansada, né? Que eu não quero ir. Agora, se eu imprimir nesta mesma frase o módulo mãe, que aí ela ficaria da seguinte forma, se eu tiver que ir até aí, vai ficar bem complicado. Você já sabe que o tempo vai fechar para você. Então, é a mesma frase, de entonações diferentes e querem dizer coisas diferentes. Quando a gente vai conversar com o cliente, isso também é muito relevante. Então, pense sobre isso. A quarta dica é a seguinte. O cabra é macho até encontrar outro cabra mais macho que ele. Essa frase não é minha, é do seu Brandão, é meu pai, lá do Piauí, ele sempre falava isso. Mas não é para a gente arrumar uma briga com o cliente aqui, não. Não é para a gente arrumar uma treta. Quando o seu Brandão falava isso, é hora de romper. Se o cliente, por algum motivo, ou se a situação ali perder a mão, chegar a um limite no qual a gente não vai conseguir solucionar, está na hora de encerrar. Seja devolver o dinheiro do cliente, desfazer o negócio, enfim, é hora de parar com aquela discussão. É hora de falar, chega, vamos romper aqui porque isso não vai nos levar a lugar nenhum. Isso evita desgaste para você, para o próprio cliente e para a loja e para a marca. Então, todo mundo sai ganhando. Então, chegou no limite, chegou no extremo, é a hora de romper, é a hora de parar. E, de novo, isso não precisa chegar e falar assim, chega, acabou, não sei o quê, não vou falar com você. Muito pelo contrário, lembra daquela coisa da forma? Então, vamos falar, vamos encerrar, mas de forma tranquila, calma e sem afobação. Então, galera, essas foram as 4 dicas. E aí, volto à nossa pergunta inicial. Será que o cliente sempre tem razão? Sim, o cliente sempre vai ter razão, mas é a razão dele. E quando você, vendedor, começa a olhar qual é o motivo pelo qual ele está insatisfeito ou irritado, aí você vai estar passando do patamar de um cliente comum para um cliente que faz toda a diferença na vida desse consumidor, para um vendedor que agrega valor. E, na verdade, a pergunta aqui é, qual tipo de vendedor você quer ser? Aquele que é comum ou aquele que faz toda a diferença?